Olá, galerinha do sexto ano. Vamos começar então aqui com os nossos vídeos de língua portuguesa. Lembrando que durante esse período de afastamento da escola, nós estaremos sempre aqui com vídeos novos, retomando aquele conteúdo que nós estudamos no primeiro bimestre. Vamos começar hoje com a classificação da palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. É um conteúdo que gerou dúvida em alguns alunos, é um conteúdo até que já foi visto anteriormente, mas é sempre bom recordar, tá? Para chegarmos ao conteúdo em si, nós vamos começar com uma revisão de divisão silábica. Então, para eu classificar uma palavra de acordo com a posição da sílaba tônica, eu preciso primeiro aprender a dividir essa palavra em sílabas. Primeira coisa, o que é sílaba? É um fonema ou grupo de fonemas pronunciados em uma única emissão de voz. Então, aquilo que eu consigo pronunciar em uma única emissão de voz, eu chamo de sílaba. Por exemplo, ali a palavra meu. Meu, eu pronuncio em uma única emissão. Então, o próprio meu ali já é uma sílaba. Pipoca, eu não consigo pronunciar essa palavra numa única emissão de voz. Eu falo pi-po-ca. São 3 emissões. Então, cada emissão dessa recebe o nome de sílaba. Tudo bem? Muita atenção para essa regrinha, que alguns desconheciam. Não existe na língua portuguesa nenhuma sílaba sem vogal. A, E, I, O, U. Então, toda sílaba, para eu formar uma sílaba, obrigatoriamente eu tenho que ter uma vogal. Eu não posso ter uma consoante sozinha e dizer que é uma sílaba. Tem que ter vogal. Eu posso ter uma vogal sozinha e dizer que é uma sílaba? Sem problema. Consoante não, porque não existe sílaba sem vogal. Tudo bem? Esta observação é importante, porque na separação silábica nós temos que ficar atentos a isso. Vamos classificar as palavras de acordo agora com o número de sílabas primeiro. Eu pego a palavra ali, pneu. Muita gente acha, vários alunos, quando a gente coloca essa palavra, acha que essa palavra tem 2 sílabas. P e o neu. Por que eu não posso colocar pneu? Porque eu estaria com o P sozinho. E o que o professor acabou de falar? Não existe sílaba sem vogal. Então, pneu, ele tem apenas uma sílaba. Meu, dó, mas. Todas essas palavras que possuem apenas uma sílaba, elas recebem o nome de monossílaba. Então, a palavra monossílaba é aquela que tem apenas uma sílaba. Casa, eu tenho casa, são 2 emissões de som, 2 sílabas. Toda palavra que tem 2 sílabas recebe o nome de dissílaba. Pipoca, pi-po-ca, 3 sílabas. A palavra que tem 3 sílabas recebe o nome de trissílaba. Agora veja essa palavra ali, grande. Paralelepípedo. Então eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Então olha só, 1 sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. A partir daí, 4 ou mais sílabas, a palavra recebe o nome de polissílaba. Então, se ela tiver 4, 5, 7, 12, a partir de 4, a palavra é classificada como polissílaba. Ok? Um detalhe importante é quanto aos dígrafos. O que é dígrafo? Dígrafo é quando eu tenho 2 letras e emito apenas um som. Então, RR, SS, SC, XC. Então, a palavra que tem esses dígrafos, cada letrinha vai para um lado. Então, esses dígrafos, eles são separados na divisão silábica. Vejamos. Carro. Então, eu vou ter K, Ro. Um R fica numa sílaba, o outro R fica na outra sílaba. Passado. Paz, sa,
do. Eu separo o SS. Um S vai para uma sílaba, o outro S para outra sílaba. Piscina, o SC, o dígrafo. Piscina. O S vai para uma sílaba e o C para outra. E excesso. Eu tenho dois dígrafos ali, o XC e o SS. X numa sílaba, S na outra, desculpe-me, C na outra, S numa sílaba e o outro S na outra. Então, RR, SS, SC, XS são dígrafos separáveis. Uma letrinha vai para um lado, outra letrinha vai para o outro. Vamos agora classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba que eu pronuncio com mais força. Então, quando eu tenho uma palavra, qualquer que seja ela, sempre ela vai ter uma sílaba que eu pronuncio mais forte. Esta sílaba que eu pronuncio mais forte é chamada de sílaba tônica. As demais, que eu pronuncio com menos força, são chamadas de sílabas átonas. Coloquei ali 3 exemplos. Café, Naruto, para os fãs do anime, né? E lâmpada. Veja bem, primeira coisa que eu faço, separo em sílabas, como nós vimos. Café, 2 sílabas. Veja que quando eu falo café, este fé, essa sílaba, ela é pronunciada mais forte. Então ela é chamada de sílaba tônica. Naruto, Naruto. Veja que o uru eu pronuncio mais forte. Então o uru é sílaba tônica. O na e o to são sílabas átonas. Lâmpada, veja, ó, lâmpada. Este lã é a sílaba tônica, porque eu pronuncio com mais força. O pá e o dá são sílabas átonas. Eu coloquei aquela seta vermelha apontada para a esquerda para chamar a atenção de um detalhe. Para eu identificar a posição da sílaba tônica, eu sempre vou olhar a palavra de trás para frente. Eu nunca vou dizer assim, ó, a sílaba tônica é a primeira, é a terceira, é a quinta. Por quê? Porque eu estaria olhando do início para o fim. Eu sempre vou olhar do fim da palavra para o início. E aí eu classifico da seguinte forma. Se a sílaba tônica é a última, se ela é a penúltima ou se ela é a antepenúltima. Dentro desta classificação, eu tenho os nomes. Se a sílaba tônica é a última, essa palavra é classificada como oxítona. Então eu tenho ali, ó, café. Fé é a sílaba tônica, é a última sílaba da palavra, portanto ela é oxítona. A mesma coisa acontece com Jesus, sílaba tônica última. Anel, sílaba tônica a última. Vamos para a coluna do meio. Janela. Lá é a última sílaba, né é a penúltima. Quando a sílaba tônica for a penúltima, a palavra será paroxítona. Mesmo caso de descanso e pipoca. E por fim, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, a palavra receberá a classificação de proparoxítona. Médico. Co é a última, di é a penúltima, mé, que é a sílaba tônica, é a antepenúltima. Por isso, médico é uma palavra proparoxítona. O mesmo ocorre com lâmpada e lúdico. Não é um assunto nosso agora, mas eu vou falar aqui uma regrinha que vocês vão guardar e jamais vão se esquecer. No futuro, quando vocês forem aprender regras de acentuação, ou seja, quais palavras são acentuadas graficamente, quais não são, guardem uma regra geral que não tem exceção. Toda palavra proparoxítona é acentuada. Toda. Não há exceção. Então veja, ó, médico tem ali o acento, lâmpada o acento circunflexo, lúdico também com acento. Então se a palavra é proparoxítona, ela é acentuada. Recapitulando então o que vimos, sílaba tônica é aquela sílaba com pronúncia mais forte.
e, de acordo com a posição dela na palavra, eu vou classificar esta palavra. Se for a última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Eu vou deixar para vocês também postado uma lista de exercícios para que vocês possam treinar. Se houver dúvida, deixe lá os comentários que o professor vai responder as dúvidas e vamos prosseguindo com nossos estudos. Lembrando então mais uma vez, não estamos de férias, estamos num período de recesso. Aproveitem para colocar o material de vocês em dia, quem deixou acumular, tá? Aproveita também para cuidar da saúde, é um momento de isolamento, não é momento de passear, de ir a shopping, é momento de ficar em casa, em convívio familiar e aproveitando para estudar. E se Deus quiser, muito em breve nós estaremos de volta no nosso convívio escolar, tendo as nossas aulas regulares em sala de aula, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.